Bom, olá aí, o pessoal, beleza, bacana? Bom, então, no vídeo de hoje eu quero dar seguimento aí, né, a nosso estudo aqui, nossa pesquisa, né, os nossos estudos sobre o nascimento de Jesus, sobre Jesus na história, né, sobre se faz sentido confiar, né, no texto bíblico, né, no que diz a Bíblia, né, se faz sentido, se não faz, se existiu mesmo um homem chamado Jesus Cristo de Nazaré, o Jesus de Nazaré, né, que era chamado Cristo. Então, se ele existiu, ele deixou alguns rastros na história, certo? Então é isso que nós estamos estudando aqui. Então, eu fiz aí algumas pesquisas, né? Eu já estudo isso aí há um certo tempo. E a gente vê pela história que existiu sim muitas menções, existem sim muitas menções ao nome de Jesus Cristo, certo? Ou a um certo Cristo, certo? Então, isso na história, tá? A história fora do texto bíblico. Porque na Bíblia, beleza, a Bíblia vai falar mesmo que Jesus existiu, que ele nasceu de uma virgem, né? Chamada Maria e tal. Né? Outros assuntos para outros vídeos, esses temas assim, né? Como um homem pode nascer de uma virgem, né? Como uma virgem pode dar à luz, como foi essa questão de multiplicação de pães, né? Será que isso não faz muito sentido, né? Isso aí só mediante ao sobrenatural mesmo, né? Mas enfim, voltando aqui para o assunto desse vídeo, né? Dessa aula, que é o seguinte. Jesus, ele é mencionado fora da Bíblia, né? O seu nome é mencionado principalmente em fontes romanas, certo? Que foi ali o império da época que mandava, né? Que controlava, né? Eles subjugavam os judeus, né? Jesus, para quem não se lembra, Jesus era um judeu, tá? E eles mencionam, por exemplo, em 64, Nero, que era o imperador de Roma, ele botou fogo na cidade e culpou os cristãos, certo? Então, se ele botou fogo na cidade e colocou como culpado os cristãos, isso significa que existiu um certo Cristo, certo? Então, se a gente olhar pela lógica, pelo raciocínio correto, então um Cristo existiu. Porque se existem os cristãos, tá correto? Beleza. Então, nós temos uma fonte, Nero, que foi um imperador de Roma, isso da história secular aí, tá? Você procurar em qualquer livro de história, você vai ver que menciona esse imperador aí, o Nero. E Tácito, Tácito, que era o historiador que menciona aí essa passagem aí da história de Nero, que ele botou fogo em Roma e culpou os cristãos. Tácito era um historiador romano, ele não era cristão nem judeu, e ele menciona um certo Cristo e os cristãos. Beleza? Isso aí está fora da Bíblia. Então já temos aí uma fonte. Outra fonte, o outro historiador romano chamado Suetônio, por volta do ano 1124 depois de Cristo, ele também menciona que os cristãos foram expulsos por Cláudio de Roma porque eles estavam crescendo, né? Ou seja, os judeus que estavam sendo impulsionados pelo cristianismo, estavam se tornando cristãos, né? E eles estavam se multiplicando, ou seja, eles estavam ficando muito numerosos e por isso eles foram expulsos de Roma, certo? Então, outra fonte fora da Bíblia que cita aí um certo Jesus de Nazaré. Não fala o nome de Jesus, mas fala o Cristo, certo? E os cristãos. Outra fonte, nós temos também o Plínio, o Velho, né? Que era um governador lá de uma das províncias lá de Roma.
se eu não me engano, e se bem me lembro, ele também menciona os cristãos que costumavam a se reunir antes do pôr do sol e cantar cânticos a Cristo, certo? Então, outra fonte fora da Bíblia. E nós temos uma fonte aí que menciona bem mais detalhadamente, né, sobre Jesus, sobre o Cristo, que é uma fonte de um historiador judeu, esse é judeu, não é romano, chamado Flávio Joséfo, né, que ele viveu ali no primeiro século depois de Cristo. Né, ele era judeu, mas ele meio que bandeou para o lado dos romanos, né, traíra. Então ele meio que era puxa-saco dos romanos. Então ele menciona Cristo, ele menciona Jesus. Ele fala que surgiu um certo Jesus, por aquele tempo tinha surgido um certo Jesus, que Jesus era obrador de feitos extraordinários, que muitos o chamavam de Messias, que Jesus arrastou, atraiu após si muitos judeus, muitos gregos, que ele foi condenado por Pôncio Pilatos, porque os judeus, os principais dos judeus, acusaram ele, e ele foi condenado. Menciona que ele era obrador de feitos extraordinários, então isso pode significar o quê? Milagres, certo? Então Joséfo, que não era cristão, ele era um judeu, certo? Ele também menciona detalhadamente que Jesus passou por esse mundo, né? Que ele passou por pela terra, né? Que ele existiu de fato. Então nós temos aí várias menções históricas, né? Várias referências históricas que mostram que Jesus, o Jesus histórico, ele existiu mesmo. Existiu uma pessoa, um homem chamado Jesus Cristo. Quer dizer, ele era considerado Cristo, né? Cristo significa o ungido, né? O abençoado. Mas que Jesus existiu, nós temos aí fontes fora da Bíblia que o mencionam, certo? Então isso aí, se até ateu que é estudado, se você conversar com um ateu aí que manja de história, ele não vai questionar isso, que o Jesus histórico existiu mesmo um homem chamado Jesus, né, que era considerado o Cristo, certo? Nós temos fontes aí que mencionam isso. Agora, se ele era o Messias, né, se ele era o Filho de Deus, se ele fazia milagres, enfim, isso aí já é uma outra história, certo? Isso aí já é um outro tema para outro vídeo, tá bom? Mas que Jesus Cristo existiu, isso nós temos fontes aí fora da Bíblia que o mencionam, beleza? Então, faz sentido sim você crer em Jesus Cristo, né? Pelo menos a figura histórica humana dele. Ele existiu, beleza? Então o vídeo de hoje era isso aí. Falou, cara. Paz a todos aí. Valeu.